E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Durbano trazendo aqui no canal hoje uma questão de biologia da FUVEST, tá bom? Olha só, uma questão bem tranquila de genética. FUVEST 2020. Analise a seguinte genealogia de uma doença, e eu também imprimi aqui para vocês. Foi levantada a hipótese de que a doença possui padrão de herança dominante ligado ao cromossomo X. O que levou a tal conclusão foi a... Aqui pessoal, nem sei se o heredograma ajuda tanto, tá? Mas vamos utilizá-lo. Por quê? O porquê disso eu vou falar mais no final. Mas vamos ver. Ele já fala, e geralmente o exercício pede, né? O comum é pedir que tipo de herança é, se é dominante, recessiva, se é ligado ao cromossomo X, se é relacionado aos autossomos ou se é restrita ao sexo. Então, aqui ele fala que já é uma herança dominante ligada ao cromossomo X. O que ocorre, pessoal? Se é uma herança dominante, então tanto homozigotos quanto heterozigotos possuem essa doença, né? É um homem ou uma mulher afetada. Vamos começar pelas mulheres. Mulheres afetadas, então, vou fazer até a representação semelhante ao que ele fez aqui. Então, as mulheres afetadas, mulheres bolinhas pintadas aí, elas têm 2 cromossomos X. E para ela ser afetada, um deles pelo menos tem que ser dominante. Então, Dzão, Dzão, ou uma mulher X, Dzão, Dzinho, são mulheres afetadas. E as mulheres normais, X, Dzinho, X, Dzinho, tá certo? Quando é relacionado ao cromossomo X ou Y, a gente representa dessa forma, né? E os homens afetados? Os homens afetados, homens só tem um cromossomo X, né? Os homens são XY. Os homens afetados, então, tem que ser X, Dzão, tá certo? E os homens normais, os homens são XY, tem que ter X, Dzinho. Vou deixar aqui isso daqui para a gente comparar com as alternativas e um pouco com o heredograma também. Então, quando eu tenho uma doença que eu suponho ser dominante ligada ao cromossomo X, o que me leva a essa conclusão, analisando o heredograma? Letra A, incidência da doença em homens e mulheres. Ó, pessoal, isso eu tenho aqui, a gente está mostrando no heredograma, mostrou aqui, é possível que eu tenha uma doença dessa em homens e mulheres. Eu só vou ter doenças, por exemplo, em homens, se elas só em homens e não em mulheres, quando elas são restritas ao cromossomo Y, né? E a parte que não é homóloga ao X. Seria um caso. Mas ser uma incidência de doença em homens e mulheres não caracteriza exatamente herança dominante ligada ao cromossomo X, porque heranças em autossomos também está relacionado com homens e mulheres, certo? Letra B. Transmissão do alelo mutante apenas às filhas de um homem afetado. Aqui não tem nem muito o que discutir. A letra B, pessoal, é geralmente o que perguntam quando tem alguma coisa relacionada com herança dominante ligada ao cromossomo X. Por quê? Percebam aqui, eu tenho esse homem afetado e esse homem afetado. Os homens, quando têm filhas, né? O que acontece? Obrigatoriamente eles transmitem à filha o seu cromossomo X. Então, se eu tenho um homem afetado, XDzão, ele vai transmitir o cromossomo Dzão com esse alelo mutante para todas as filhas dele, né? Então, todas as filhas, aqui no caso eu só tenho 2 exemplos de homem com filhas, homem afetado com filhas, obviamente também afetadas, mas já é exatamente o tipo de pergunta que fazem sobre esse assunto, tá? Quando eu tenho uma herança dominante ligada ao cromossomo X. Então, sim, a letra B está certa, mas vamos discutir as outras. Presença de pessoas afetadas em todas as gerações. Essa letra C, pessoal, é característico de heranças dominantes, não necessariamente ou obrigatoriamente só ligadas ao cromossomo X. Heranças dominantes relacionadas a autossomos, né, que tem igual em homens e mulheres, também tem essa característica de aparecer em todas as gerações. Então, não tenho como concluir a partir dessa afirmação. Letra D. Transmissão do alelo mutante às filhas e aos filhos de uma mulher afetada. Uma mulher afetada pode ser esses 2 casos, XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. Ela pode transmitir às filhas? Sim, às filhas ela vai transmitir o cromossomo X, que ela só tem X, e o mesmo acontece com os filhos dessas mulheres.
também vai transmitir. Então, por exemplo, essa mulher aqui, ela é afetada. Eu não sei qual que é o genótipo dela, né? Ela tem o genótipo XDzão, X alguma coisa, né? Ou Dzão ou Dzinho, esse segundo cromossomo. Para esse filho aqui, ela transmitiu o XDzão, obviamente, tá certo? Para esse filho, vou fazer de preto, vou fazer de vermelho aqui. Para esse filho aqui que eu estou pintando, essa filha aqui e essa filha aqui, o que acontece? Para esse filho, ela transmitiu um X, certo? Porque o pai transmitiu Y e, obrigatoriamente, ela transmitiu um X que não era afetado. Então, essa mulher aqui, eu concluo por causa desse filho que ela é XDzão, XDzinho. Porque ela teve que transmitir esse alelo Dzinho para esse filho, para ele nascer normal, tá bom? Essa filha aqui, ela é XDzinho, XDzinho. O que mostra, então, que o pai é normal, é que a gente já sabia, né? Que ele era XDzinho Y. E que a mãe é heterozigoto, XDzão, XDzinho. Para essa moça aqui ser XDzinho, XDzinho. Do mesmo jeito, essa outra mulher aqui não afetada, tá bom? E essa foi um pouquinho aí da discussão da letra D. E a letra E, presença de pelo menos um dos genitores afetados. Aqui também vai um pouquinho em heranças dominantes apenas, né? Quando eu tenho um dos genitores afetados em heranças dominantes, ela vai aparecer na geração seguinte. Então aqui, tanto a letra E quanto a letra C, elas são só características ou que me ajudam a concluir uma herança dominante, não necessariamente ligada ao cromossomo X. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida é só me escrever nos comentários aí, ou no Instagram, Telegram, Facebook, que eu respondo para vocês. Se o vídeo te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho para eu produzir cada vez mais vídeos como esse e os vídeos que eu estou fazendo como aula também, né? Além dessas resoluções de exercício aqui, no caso, exercícios da FUVEST. Um abraço, pessoal, e até a próxima.